A extrema pobreza recuou pela metade no Brasil nos últimos 2 anos, principalmente no Nordeste, que concentra a maior parcela de pobres do país. Vários fatores contribuíram para a queda, mas a mais importante foi o investimento nas políticas de transferência de renda. Em 2021, o Brasil tinha 19 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza. Gente que vivia com menos de R$ 209 por mês. Essa parcela, que representava quase 10% da população, havia crescido durante a pandemia de Covid-19. 2 anos depois, o percentual dos mais pobres caiu 50%. Foi para 9 milhões e 600 mil, segundo o Centro de Estudos para o Desenvolvimento do Nordeste do FGV-IBRE. A principal razão para a queda foram as políticas de transferência de renda no período, como o auxílio emergencial e o incremento no Bolsa Família. Pessoas com esse nível de renda, especialmente os extremamente pobres, eles têm grande dificuldade em eles acessarem o mercado de trabalho e permanecerem no mercado de trabalho é que dá aí grande instabilidade na renda desse grupo da população e aí a gente precisa não só programa de transferência, mas outras ações governamentais que possam, vamos dizer assim, tirá-lo dessa situação. Metade dos brasileiros que saíram da extrema pobreza no período vive no Nordeste. Eles também se beneficiaram da valorização do salário mínimo, da melhora na economia, da retomada do turismo e de um período com chuvas mais regulares. Os estados que tiveram as maiores quedas na faixa mais pobre foram o Rio Grande do Norte, a Paraíba e Pernambuco. Mas a região ainda tem mais de 5,5 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza, o equivalente a 9% da população local. Então a gente precisa olhar do ponto de vista setorial quais são os investimentos necessários, o desenho de políticas para a geração de emprego e renda, porque isso fomenta a autonomia das famílias, para elas de fato não precisarem ficar dependendo dos programas de transferência de renda para conseguir se alimentar e tudo mais. A pesquisa mostrou que também houve queda no número de pessoas em situação de pobreza, mas num percentual menor, de quase 23%. A redução foi de 78 milhões em 2021 para 60 milhões no ano passado. São brasileiros que vivem com até R$ 667 por mês. E novamente o Nordeste foi a região com maior avanço total, onde 5,5 milhões de pessoas saíram da linha da pobreza. O estudo também destaca que o Nordeste não deve ser visto como uma região homogênea. Há necessidades diferentes em cada estado e existem outros aspectos que pesam, como a falta de acesso ao saneamento, saúde e educação. Nós temos vários programas, evidentemente, mas eu acho que acompanhar as famílias, ter um cadastro permanente, inclusive de visitação, para entender a evolução desses condicionantes, eu acho que isso é fundamental para aperfeiçoar as políticas públicas no Brasil de combate à pobreza.